Bom, então comecei aqui a gravação. Tá? Vamos dar início então à defesa de mestrado do aluno Oscar Martins Vanderlei Filho. Desde já quero agradecer a presença da banca, que é composta pela professora Celina, do PESC, e o professor Luiz Coada, da UF. O aluno Oscar tem cerca de 50 minutos para essa apresentação. E depois disso a gente passa para arguição e deliberação. Tá? Então, Oscar, pode ficar à vontade e pode começar quando quiser. Lembrando que eu viro aqui só para ver como é que está o Google Meet, para separar da tela do computador, né? Se der algum problema, os senhores me avisam aí. Então, vou começar o cronômetro aqui. Então, o meu trabalho, né, como o título já diz, é a aplicação de algoritmos quânticos variacionais para fatoração de inteiros. Teve uma pequena variação em relação ao que a gente mandou da dissertação, né, só de simulação para aplicação. E a gente vai começar com esse pequeno sumário aqui, né? Vai começar numa introdução, depois vamos falar sobre a parte teórica do algoritmo em si, vamos passar para as simulações que foram feitas em ambiente ideal e ambiente com ruído, que é o que a gente de fato vai encontrar nos computadores quânticos reais. Vamos discutir os resultados na conclusão e conversar um pouco sobre possíveis trabalhos futuros. Então, para começar, né, o problema de fatoração de inteiros é um dos primeiros problemas de relevância prática que pode ser resolvido de forma mais eficiente em um computador quântico em relação ao clássico, né? Isso é graças ao algoritmo de Shor, que foi elaborado por Peter Shor, que é um professor do MIT, né, publicado em 1999 oficialmente, e ele é um algoritmo que permite, né, que você faça isso de forma muito mais eficiente em um computador quântico do que o melhor algoritmo clássico, um computador clássico, a resolução do problema de fatoração de inteiros e de encontro de logaritmos discretos. Isso é um problema por quê? Porque nisso ele se transforma numa possível ameaça a todos os sistemas de criptografia de chave pública, né, que se baseiam na dificuldade de resolução desses problemas que eu falei, e consequentemente dos meios de comunicação, né, porque eles utilizam protocolos de criptografia que se baseiam na dificuldade de resolução desses mesmos problemas. Só que tem um detalhe, né? No ambiente atual, né, da tecnologia quântica que a gente tem, que é denominado NISQ, que é Noise Intermediate Scale Quantum, que é de ruído intermediário, a gente tem certas limitações, né? A gente tem limitação do número de qubits, ele é altamente sensível a ruído, não permite correção de erro. Então, isso não permite que o algoritmo de Shor seja implementado de forma eficiente, né? Muito menos para números criptograficamente relevantes. Então, dentro desse cenário, né, os pesquisadores começaram a pensar, então qual estratégia, como que a gente pode pensar numa proposta para possivelmente alcançar uma vantagem quântica sem ter que esperar o algoritmo de Shor poder ser implementado. E aí foi tida a ideia dos algoritmos quânticos variacionais, que são abordagens híbridas, né? Você faz um trade-off entre o otimizador clássico e a parte quântica, onde o otimizador clássico otimiza os parâmetros de um circuito quântico parametrizado. E em cima desse arcabouço, foi proposto um algoritmo chamado Variational Quantum Factoring, que é o VQF, que é o que a gente vai estudar aqui, que ele, por sua vez, é baseado no algoritmo quântico de otimização que é chamado QAOA, que é Quantum Approximate Optimization Algorithm, ou algoritmo de otimização de aproximação, né? Aproximação e não aproximativo, porque a palavra é reservada, né? Então, recebeu o puxão de orelha do professor Frank e da professora Celina. E dentro desse algoritmo que a gente vai implementar para testar também, para comparar com o que já foi obtido, a gente propôs uma variação para ser testada também, que é baseada em Continuous Time Quantum Walk, né? Ou Quantum Walk de tempo contínuo, que a gente vai falar mais à frente. Então, o algoritmo ele tem duas partes principais. A primeira é a parte de pré-processamento, que é onde a gente vai mapear o problema de fatoração para o problema de otimização combinatória de variáveis binárias, e esse resultado vai ser codificado no estado fundamental de Hamiltoniano de Ising. A gente vai entrar no que cada termo desse significa depois. Já a segunda parte, a gente vai treinar essa ansatz, que nada mais é do que um estado de teste, um estado experimental parametrizado, que é representado pelo circuito quântico parametrizado, pelo QAOA, específico do QAOA, e a gente vai utilizar um algoritmo de otimização clássico para poder otimizar esses parâmetros. Então, aqui está um fluxograma simplificado de como funciona o algoritmo. A gente tem um número biprimo formado pela multiplicação de dois fatores primos P e Q. A gente vai jogar nesse pré-processamento, que vai fazer toda a codificação e mapeamento desse problema para colocar no estado fundamental do Hamiltoniano. A gente vai, de fato, fazer a otimização, onde os parâmetros desse circuito parametrizado vão ser otimizados. Quando a gente tiver o circuito final ótimo, né, com os parâmetros ótimos, a gente vai começar a mostrar esse circuito para ver quais são as bit strings que a gente vai encontrar.
Nessas bitstreams, que são os estados que a gente vai medir, é onde vão estar codificadas as variáveis remanescentes dos fatores P e Q que a gente ainda não resolveu. E a gente tem que amostrar, porque, novamente, como a gente está trabalhando numa parte quântica, a gente está trabalhando numa área estocástica, né, probabilística. Então, a gente quer sempre aumentar a probabilidade de um resultado dar certo. Ok. Dito isso, para a gente começar agora a mapear o nosso problema. Primeiro, a gente vai colocar cada um dos fatores do biprimo original na sua forma binária. Essa é a forma binária simples, como a gente já conhece, onde PK, QK e MK são os respectivos bits na késima posição. A partir disso, a gente vai fazer toda a multiplicação binária, como ela deve ser feita na tabela normal, e a gente vai chegar num sistema de equações binárias, que é representado por essa segunda equação aqui, onde o Z, I, vírgula I mais J simplesmente significa o bit de transporte, né, o carry bit. Quando a gente está fazendo uma soma normal, se eu tiver um aqui, somar, vai ter que ir um para outra coluna. É o que essa variável representa. A partir disso, para cada equação dessa, a gente vai associar uma cláusula. Por quê? Porque agora a gente está transformando esse problema desse sistema que a gente quer resolver num problema de achar quais são as variáveis que vão satisfazer a cláusula, onde a gente vai querer minimizar ao máximo o valor dessa cláusula. E para fazer isso, como que é essa transformação? A gente vai pegar cada cláusula dessa, vai elevar ao quadrado e vai somar, porque isso vai dar a função de energia clássica para a gente. A gente vai ver já também que esse hamiltoniano de Ising que a gente usa, ele representa a energia total do sistema quântico. Ok. E por que a gente pega quadrado? Quando a gente pegar esse termo ao quadrado e minimizar cada termo desse, como está ao quadrado, a magnitude está se aproximando de zero. Então, a gente está aproximando cada um desses termos da cláusula para zero e está achando as variáveis que vão deixar ele perto de zero. Ok. Dito isso, a gente tem que ter um ponto de partida para P e Q, né, para a gente poder construir a nossa equação para poder implementar. Então, sem perda de generalidade, a gente pode considerar que um dos fatores é maior ou igual que o outro, que o número deles é o número para representar, né, o P, é o mesmo número de bits de N, e aí o número de bits de Q vai ser o teto de NN sobre 2. Isso, quando você multiplica e deixa na forma de tabela, você tem um total de NC equações, ou seja, você tem NC colunas. Cada equação dessa que a gente tem do sistema é uma das colunas que a gente está somando da tabela de multiplicação binária. E isso é O de NM equações, justamente porque a gente sabe que NP e NQ, como a gente viu na relação aqui, também são O de NM. Ok. Então, aqui, a gente já construiu o nosso sistema de cláusulas, nós temos as cláusulas, só que tem um detalhe, né? A gente quer que esse sistema seja o mais reduzido possível, com o menor número de variáveis possíveis. Então, o que a gente faz? A gente aplica regras ou relações de pré-processamento, que eu chamo aqui de esquema de pré-processamento clássico, onde para um determinado conjunto dessas variáveis, cuja resolução classicamente seja fácil, a gente já vai resolver diretamente. Para quê? Para usar menos recursos quânticos posteriormente. Então, essas relações são quase que triviais, né? Só analisar a primeira para a gente ver xy menos 1 é igual a zero. Então, quando a gente passa para o lado e fica xy igual a 1, a gente sabe que tanto x quanto y tem que ser 1, senão a equação nunca vai ser satisfeita. E, analogamente, a gente analisa os outros tipos de relação. Tá. Essas regras aqui, inclusive, são as que foram utilizadas no artigo original, né? Eu acrescentei mais algumas para deixar mais robusto, mas pode usar o sistema quanto eficiente a gente quer. E aí a gente obtém esse sistema de cláusulas, ele fica simplificado depois, né? Esse aqui é o exemplo do 143, que os fatores são 11 e 13. Essa etapa, como a gente tem O de NM equações e cada uma delas tem O de NM termos, é O de NM ao quadrado. Ok. Agora que a gente já obteve as nossas cláusulas simplificadas, a gente tem a função de energia clássica, como eu falei antes, que é a soma dos termos ao quadrado, só que ela é clássica. A gente tem que quantizar ela, né? Tem que trazer ela para o campo quântico agora. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai associar, né, cada cláusula dessa a um termo C, chapéuzinho aqui, do hamiltoniano de Ising. Como que a gente vai fazer isso? Para explicar, para entender, primeiro é o seguinte, como eu falei, o hamiltoniano de Ising, ele representa a energia do sistema total, do sistema quântico total. Na verdade, ele é um observável físico que vai representar qualquer propriedade física que a gente queira, nesse caso, a energia. E no modelo de Ising, você precisa sempre de uma partícula que tenha dois níveis bem diferentes para ser o bloco construtor dele. Por exemplo, o elétron, que tem spin mais ou menos meio. Então, no caso aqui, a gente faz essa transformação onde cada variável, seja ela P, Q ou um bit de transporte, a gente substitui ela por meio vezes 1 menos ZK, onde ZK é o operador de pole Z aplicado no késimo termo, quer dizer, no késimo bit. E por que a gente faz isso? Porque os autovalores do operador de pole é mais ou menos 1. Lembra que eu falei que a partícula, para ser o bloco construtor, tem que ter dois níveis bem definidos? Então, é isso que a gente utiliza aqui para poder fazer. Ok. Nisso, a gente tem o nosso hamiltoniano de Ising finalmente,
e é no estado fundamental desse hamiltoniano que está codificado o resultado da nossa fatoração. Aqui é um exemplo prático de como fica esse hamiltoniano. A gente tinha o nosso sistema de cláusulas simplificado, cada cláusula dessa a gente eleva ao quadrado e obtém a equação da energia clássica. A gente quantiza essa energia clássica para obter o hamiltoniano usando a transformação que a gente disse, e esse hamiltoniano nada mais é do que um unitário diagonal onde os termos são inteiros. Tá? E ele não só representa a energia do sistema, como ele também codifica a qualidade das soluções. E como que a gente entende qualidade das soluções aqui? Como a gente está querendo chegar no nível fundamental de energia, a gente quer que tenha o menor nível de energia possível. E como que é a energia aqui? A energia é justamente o alto valor associado ao respectivo alto vetor naquele estado. Então, quando a gente analisa aqui o nosso hamiltoniano, que a cardinalidade é de 2/4, né, que a gente tem 4 variáveis que sobraram, a gente vê que os que têm menor alto valor associado é justamente o 0, nos dois casos, que corresponde ao cat 6 e ao cat 9. Então, quando a gente pega as bit strings correspondentes, a gente pega exatamente os valores para as variáveis de P e Q que faltavam. Espera aí que tem um vídeo também em cima aqui, tá? Justamente os que faltavam. Então, na hora da gente, simplesmente vai pegar o pós-processamento, que consiste em pegar esses valores e colocar nas variáveis que a gente já calculou, e a gente vai achar os fatores originais, que é 13 e 11. E nesse caso aqui, a gente tem que analisar que existe uma simetria, e essa simetria permite que duas strings, né, no caso, meçam o valor correto, porque uma é o complementar da outra. A gente vai ver como isso implica nos resultados. Então, não interessa se eu achar os valores inversos, porque é uma multiplicação. Ok. Isso que a gente viu até agora, a gente tem que entrar de fato no algoritmo variacional quântico, né, que vai fazer a nossa otimização. Então, o primeiro deles, que é o do original, é o KOA, e para isso, né, no algoritmo quântico variacional que a gente estuda aqui no nosso escopo, a gente precisa definir duas coisas. A ansatz, que vai ser o nosso estado quântico parametrizado, e a função de custo, que a gente vai minimizar. Então, primeiro, para a gente construir, a gente vai por parte, né? Primeiro, o estado inicial. O que a gente vai fazer aqui? A gente tinha o nosso hamiltoniano de Ising, que aqui no escopo do KOA a gente vai chamar de hamiltoniano de custo, e a gente quer chegar no estado fundamental dele. Só que o estado fundamental desse hamiltoniano ele é muito complexo, às vezes inviável de você achar, porque os hamiltonianos são complexos, eles não têm formas pré-definidas. Então, o que os autores lá no artigo original, que foi o Farhi, em 2014, fez? Ele inseriu um novo hamiltoniano, aqui chamado agora de hamiltoniano de Mixer, ou admixing, HA, cujo estado fundamental é conhecido. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma evolução adiabática do estado fundamental do hamiltoniano que a gente conhece até o estado fundamental do hamiltoniano que a gente quer. Só que isso é feito num espaço contínuo. Então, como que a gente vai implementar isso? A gente vai discretizar essa evolução adiabática. Como que a gente vai fazer isso? Trotterizando. Então, a partir da equação de Schrödinger, depois a gente pode olhar isso mais a fundo se os senhores quiserem, a gente vai trotterizar a equação de Schrödinger, e aí ao invés de fazer essa interpolação, a gente vai fazer um intercalamento, vamos dizer assim, intercalar a aplicação desses dois operadores, o que está relacionado ao custo, que é o que a gente quer chegar, e o da onde a gente está partindo, que é o mix. E ao aplicar isso, a gente está fazendo exatamente essa interpolação, essa evolução adiabática, e está trazendo o estado fundamental, como eu falei, para o que a gente quer. Ok. Então, como que a gente vai definir esse estado inicial? Como eu falei, é o estado fundamental do hamiltoniano que a gente insere. Esse hamiltoniano nada mais é do que o somatório de porta X, de pole X, cada uma aplicada no respectivo qubit. E o estado fundamental dele nada mais é do que uma sobreposição uniforme entre todos os estados possíveis. Então, é por isso que a gente tem o cat mais aqui tensorial n. Depois a gente vai aplicar o nosso produtório, porque o número de vezes que a gente vai aplicar esses operadores intercalados que a gente definiu são S, que é o número de camadas do algoritmo. Então, não só a gente está aplicando esse número S vezes, que é esse produtório, como o tempo, né, para a gente ir se aproximando, como eu falei, da evolução adiabática, que é no tempo contínuo, o tempo é representado pelos parâmetros beta e gama. Por quê? Porque eles representam rotações em torno de eixos específicos, e essas rotações levam um determinado tempo. Ok. Então, agora faltou a gente definir a função de custo, né? Esse é o nosso estado parametrizado. Essa função de custo, depois a gente pode entrar especificamente como calcular ela, mas ela vem também a partir da equação de Schrödinger, mas na forma básica, onde ela não é dependente do tempo. Então, fazendo manipulações algébricas, a gente chega que a energia do sistema em determinado estado é o valor do hamiltoniano naquele estado. Porque a gente já viu que o hamiltoniano representa a energia quântica total do sistema. Então, a gente vê o valor esperado naquele estado. Então, obviamente, como eu falei, se o S tende ao infinito, a gente está pegando o nosso intervalo discretizado e está deixando o mais próximo possível do intervalo contínuo. Então, a fidelidade do nosso estado experimental, que a gente está querendo aproximar para o estado ideal
que é o estado fundamental, seria 1, né, que é 100%. Tá. Depois que a gente definiu o KA, a gente, como eu falei, precisa do otimizador clássico para otimizar esses parâmetros. Só que para você fazer isso com o otimizador, você tem que dar um bom ponto inicial para ele, né, da onde ele pode começar. Então, uma técnica, quando você não conhece nada a priori, né, de nenhuma propriedade, enfim, nenhum conhecimento sobre a função objetivo, é a grid search, que nada mais é do que uma busca de força bruta em forma de grade. Você define resoluções de grade, né, exemplo aqui o x e o y, e para cada valor que você tem aqui, você testa todos os valores de cima e vice-versa. Por isso que se a gente tiver uma resolução de grade, né, isso aqui, inclusive, é um limite que foi baseado no gradiente do KA original, mas é um limite superior muito alto, a gente vai ver que para os resultados numéricos é bem maior do que o suficiente, mas enfim, do que o necessário. Então, a partir dessa resolução de grade, a gente vai chegar nessa complexidade aqui, onde n é o número de qubits, e NC é o que a gente já viu, que é a relação de NP mais NQ menos 1. Mas por que fica S vezes isso, né, vezes a resolução? Porque a gente vai ter que fazer essa busca por grade para cada camada, porque cada camada tem um par de parâmetros. Então, por isso, você multiplica por S, que é o número de camadas que a gente tem. E um detalhe também que é dito pelos autores originais é que, como esses dois hamiltonianos específicos têm somente autovalores inteiros, então a gente consegue restringir a busca de intervalo de busca do parâmetro beta para 0 a π. Não precisa colocar os dois para ser 0 a 2π. Isso é interessante. E como que fica a complexidade total de execução do VQF? Né? Beleza, a gente viu até aqui, jogamos para o otimizador clássico, falta o otimizador otimizar. Então, uns resultados interessantes, né, da parte numérica, que foi observado no artigo original e foi replicado aqui, é que esse número de avaliações que o otimizador clássico precisa fazer até convergir, ele é aproximadamente independente do tamanho da instância e ele cresce linearmente com o tamanho de camadas. Então é por isso que fica S ao quadrado, porque a gente está fazendo isso de forma linear com as camadas, então multiplica por S o resultado, e essa é a complexidade final do algoritmo. Os autores, no caso, eles abstraem a parte de complexidade espacial e de operações quânticas dos circuitos, mas a gente faz uma análise aqui dessas propriedades que a gente vai ver em forma de tabela depois, de forma numérica. Ok, a gente já viu o KA, agora a gente tem que ver o QWA. O QWA, que é o Quantum Walk Assisted Optimization Algorithm, é considerado uma generalização do KA assistida por Continuous Time Quantum Walk, né, ou Quantum Walk de tempo contínuo. Então a gente pegou ele justamente por ele ser uma generalização e também por não ser uma aplicação trivial. Então seria interessante observar como que ele ia se comportar, né? Então, a estrutura é a mesma, mas a interpretação é diferente. Então, como que a gente vai construir a nossa ANSATS, que a gente também precisa fazer, né? Nosso estado experimental. Então, primeiro, vamos começar do início, que é o estado inicial. O estado inicial é o mesmo que o anterior, só que a interpretação de obter ele, como eu falei, é diferente. No outro, ele era o estado fundamental do hamiltoniano ad mixtum. Aqui, ele vai ser uma sobreposição entre todas as soluções viáveis. Só que no nosso caso, todas as soluções são viáveis porque o problema é irrestrito. Então, a cardinalidade do conjunto de solução é 2 elevado a n, que é a própria cardinalidade do espaço de Hilbert, e vai ser o mesmo estado inicial, ou seja, vai ser a mesma sobreposição que aplicando o Hadamard em cada um dos qubits. Agora, para a gente ver os operadores que vão ser aplicados. O operador relacionado ao problema é o mesmo que o do KA anterior. Eu não tinha falado anteriormente, mas eu falo aqui agora qual é o nome dele. Ele é o operador phase shifting, né, ou mudança de fase, e ele é dependente da qualidade. Por quê? Ele vai alterar a relação de fase entre as soluções de acordo com a qualidade dessas soluções, ou seja, as que tiverem o menor alto valor, que é a menor energia associada, vão ter viés adicionado para elas. E o outro operador, que é o operador Quantum Walk, é como se você realizasse uma caminhada quântica, né, para traduzir assim de forma livre, por esse grafo, que a gente vai ver que no nosso caso a gente usou um modelo de grafo completo, e ele vai misturar esses estados de modo que ele vai aumentar a amplitude de determinadas soluções. Então, como a gente colocou o viés para soluções de melhor qualidade, a gente está aumentando a amplitude dessas soluções, então a gente está aumentando a probabilidade de soluções com melhor qualidade serem medidas. Então, essa é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que é uma interpretação diferente e com um operador diferente. No outro, o operador que é relacionado ao hamiltoniano ad mixtum é chamado de operador transverse field, e esse aqui é o operador Quantum Walk. Então, só para a gente ver a diferença aqui do operador Quantum Walk, esse L é a matriz laplaciana de um grafo circular que conecta as soluções viáveis do problema. Por que tem a escolha de um grafo circular? Além dele manter simetria, existem circuitos eficientes para implementar a transformada de Fourier quântica nesse tipo de grafo.
E por quê? Embora você possa executar de forma eficiente também essa transformada de Fourier quântica, a gente vai tentar evitar porque ela é altamente sensível a ruído. Como que a gente evita isso? Usando o modelo de grafo completo. Ao usar o modelo de grafo completo, a gente consegue representar o Laplaciano dessa forma, onde m é a cardinalidade do conjunto de soluções que a gente já viu que é 2 elevado a n. O CAT-PC é o nosso estado inicial, que também é uma sobreposição, como já falei, das soluções viáveis, que são todas. E aí a gente consegue representar o nosso operador quantum-Hawk dessa forma algébrica. Isso é bem melhor para a gente implementar tanto algebricamente como em modo de circuito, que é o que a gente vai ver. E um detalhe adicional também da parte do modelo de grafo completo que a gente viu, é que ele mantém uma simetria entre todas as soluções, porque você tem toda a conexão possível. O modelo que é usado no CAO anterior é o modelo de hipercubo. Então isso significa que as soluções elas têm conexões entre elas quando tem uma diferença de Raman unitária. Então ele já adiciona um certo viés também. E só para a gente ver em questão de complexidade, para comparar bananas com bananas e maçãs com maçãs, eu mantive a mesma resolução de grade, que se provou suficiente nos testes de simulação ideal, que manteve a mesma complexidade do algoritmo também. Um detalhe só que a gente tem que ver aqui é que como o hamiltoniano quantum-Hawk, ele não necessariamente tem somente autovalores inteiros, a gente não pode restringir o espaço de busca a 0 a π, tem que ser 0 a 2π. E agora, né, a gente vai entrar nas simulações de fato, porque teoria é teoria, prática é prática, né, e como diria Sêneca, na arena que os gladiadores pedem conselhos. Então vamos lá. Eu adicionei algumas regras para deixar o nosso esquema de pré-processamento mais robusto. A ideia é a mesma, né? Aqui são regras de paridade, a gente vê, só um exemplo para a gente ver. O x mais y é igual a 2z, então o x, o y e o z tem que ter a mesma paridade, né? Se o x e o y forem ímpares, ou seja, 1, consequentemente o z também tem que ser, senão a equação nunca vai ser satisfeita, e a mesma coisa se um deles for 0. As outras a gente analisa de forma semelhante, né? Que a gente pode ver. Então o primeiro teste que a gente fez aqui foi ver como é que escala a complexidade espacial do circuito, né? Ou seja, qual é o número de qubits que eu vou precisar para poder representar o meu hamiltoniano e, consequentemente, para construir o meu circuito quântico parametrizado. Então, um teste que foi feito no artigo original foi esse da esquerda, onde ele testou até os primeiros 100 mil números de biprimos, né? Eu fiz aqui até os primeiros 1 milhão de biprimos, só que no primeiro ele considera que os tamanhos de P e Q são previamente conhecidos, né? Isso beleza, é interessante você considerar isso, porque você reduz o recurso que você precisa usar, então você consegue realizar mais simulações, então você consegue identificar comportamentos e padrões. Só que na realidade a gente sabe que propriedades que a gente vai conhecer a priori de P e Q não vão existir. A gente vai simplesmente receber um número bipimo e não vai ter nenhum conhecimento sobre os fatores. Então eu refiz também esse experimento, só que sem considerar o comprimento de P e Q. Então, nos dois casos, a gente vê que o pré-processamento, o esquema de pré-processamento é altamente eficiente para poder reduzir o número de qubits. Na curva em azul que a gente está vendo é quando eu não uso pré-processamento. O comportamento discreto que a gente vê, né, esses saltos discretos, é porque números de grandeza próxima são representados com o mesmo número de bits. Por isso que a gente tem esse salto discreto. Já o comportamento disperso dessa nuvem laranja é justamente pelo efeito do pré-processamento, onde ele vai deixar mais próximo e não vai ser esses saltos equidistantes, digamos assim, né? E esse é um gráfico que eu coloquei só porque já tinha sido previsto, né, pelo autor original, que é o Burgess, em 2002, que é o pesquisador da Microsoft, que propôs esse mapeamento do problema de fatoração para o problema de otimização combinatória de variáveis binárias. Ele justamente prevê isso, que é o quê? Quando você não usa o pré-processamento, a escala de requisito de qubits que você tem cresce em n log de n, onde n é o número de bits para representar n, ou seja, de acordo com o tamanho da nossa instância do problema, da entrada. Já quando a gente aplica o pré-processamento, e aí que a gente viu tanto com conhecimento de P e Q quanto sem conhecimento de P e Q, ele já escala de forma linear. Então isso condiz com o que foi previsto pelo pesquisador que propôs o problema, esse mapeamento, e também condiz com o que já tinha sido observado no artigo original. Isso aqui é só o que eu já expliquei para os senhores, e agora a gente vai para as otimizações de fato para ver a probabilidade de medição. Primeiro no ambiente ideal. Então essas foram as instâncias que eu utilizei. Eu tive que substituir as instâncias que foram utilizadas no artigo original, porque como no esquema de pré-processamento aqui está um pouco mais eficiente, ele já resolve diretamente todas aquelas instâncias, não chega na parte quântica. Então eu peguei instâncias que tinham o mesmo comportamento. O que eu quero dizer com o mesmo comportamento? Tem o mesmo número de qubits total, e dentro desse número de qubits total tem o mesmo número de carry bits, de bits de transporte. Se eles não tinham simetria P e Q, continuaram não tendo, e se elas têm, continuaram tendo. E o tamanho de grade eu mantive o mesmo, a gente vê aqui que é muito menor do que aquele limite superior que a gente viu de resolução baseada no gradiente, e foi suficiente. Simetria P e Q de uma forma simplista aqui, né? Depois a gente pode até discutir profundamente como eu defini matematicamente, porque os autores não definem.
é aquilo que eu tinha explicado antes. Basicamente, o que vai resultar essa simetria P-Q? A gente vai ver que se você medir um resultado complementar do outro, você vai simplesmente inverter o fator que é medido. Então, a gente está duplicando o número de bitstreams que codificam o valor correto, como eu já tinha dito. Aqui são só algumas considerações do que eu usei para fazer a otimização. Considerei um critério de tolerância de 10 a menos 5 para os algoritmos de otimização clássica, seja pela diferença do módulo de gradiente ou da função de um passo para o outro. Eu considerei o número de 1000 amostras, tanto para pegar o ponto inicial, né, da inicialização de parâmetros, como para a medição do circuito final otimizado. E as barras verticais dos gráficos, elas definem uma variação, um desvio padrão entre 3 instâncias, como eu falei, é probabilístico, então eles dão resultados diferentes. Então, o primeiro resultado que eu fiz aqui foi para a gente entender como tudo funciona. Primeiro, a gente vai ver que a metodologia do trabalho foi a gente testar uma coisa diferente para cada etapa, né? Um algoritmo clássico diferente, um algoritmo de otimização quântico diferente, um esquema de inicialização diferente, para a gente ver como é que funciona. Então, para a gente ver aqui o primeiro, que foi o que já tinha sido feito no artigo original. A gente rodou 6 instâncias, que foi o que eu já falei. Para o primeiro grupo, quando a gente analisa a taxa de sucesso, para essas 3 instâncias, que é o 1981, o 2363 e o 5653, elas escalaram muito bem com o número de camadas, convergindo para 100%, ou seja, em 100% dos casos que as bitstreams foram medidas, elas estavam codificando o valor correto. Já as outras 3 instâncias, elas não escalaram tão bem, né? Elas se mantiveram mais ou menos nos mesmos valores ali, em valores semelhantes, só que tem um detalhe, né? A instância 291.311 e a 69.169, as análises mostraram que elas ficaram presas no mínimo local. Já a instância de 319, com o mesmo tamanho de resolução de grade, mesma resolução de grade, ela chegou a 90% de taxa de sucesso com 30 camadas e ela convergiu para 100 com 60 camadas. Né? Então, ela saiu do mínimo local e chegou no mínimo global. Outro detalhe que eu resolvi analisar aqui era justamente o valor da função objetivo, né, que é o valor da energia, como a gente já viu. Por quê? Quando a gente vê tratando assim, essa probabilidade de medição, a gente vê ou tratando a probabilidade de medir, um detalhe que eu esqueci de comentar, né, essa taxa de sucesso aqui é a probabilidade de se medir os fatores P e Q, ou seja, não importa se a gente mediu a variável Z corretamente, o que importa são os fatores P e Q. Só que não adianta só eu medir a taxa de sucesso, que é a probabilidade, sem analisar a redução da função objetivo. Por quê? Porque senão a gente se afasta muito do problema matemático que está subjacente, que é justamente a otimização combinatória, né? Então, o que a gente deveria estar vendo aqui? A gente está querendo minimizar a energia, aproximar esse valor para zero, porque a gente está se aproximando do estado fundamental. E é exatamente isso que a gente observa, né? Então, a gente vê que está se comportando como deveria. A gente está reduzindo o valor da energia, de energia esperado em determinada solução, e isso, por sua vez, se traduz numa probabilidade de 100% de encontrar os valores corretos. Então, está funcionando como deveria. E o último gráfico aqui para analisar é o número de avaliações da função objetivo que o otimizador clássico tem que realizar para convergir, seja para o mínimo local, para o mínimo global ou por critério de parada. E por que é interessante a gente analisar isso? Porque ele mostra qual que é o consumo clássico de processamento que a gente está realizando no algoritmo, né? É interessante que a gente observou o que era esperado, que ele é aproximadamente independente do tamanho das instâncias, ele não cresce de acordo com o tamanho das instâncias, e ele cresce linearmente de acordo com o número de camadas conforme esperado. Então, isso aqui é o que eu já expliquei para os senhores, a gente pode partir para o próximo experimento. Então, nesse experimento, eu testei tanto o BFGS quanto o LBFGSB. Por quê? Eu cheguei a testar outros, como o Cobila e o Neldermid, mas o BFGS realmente estava mais eficiente no início, então mantive ele, e porque também são os que são usados nesse tipo de problema. Então, se eu quero um benchmark para eu poder comparar, né, até porque eu sou engenheiro, eu gosto de ver as coisas funcionando e poder comparar, eu mantive esses algoritmos. Então, o BFGS, que é o Broider-Fletcher-Goldfarb-Shannon, né, que é o algoritmo de quasi-líquido de descida de gradiente, ele é, inclusive, bem eficiente para isso, foi o primeiro a ser usado, e o LBFGSB é uma variação dele que veio depois, onde o L é para limited memory, ou seja, ele utiliza menos memória na hora de fazer os cálculos dele, porque ele não armazena todas as matrizes hessianas associadas, e o B é de bounds, ou seja, ele permite a inserção de variáveis canalizadas. Isso nada mais é do que um limite simples inferior e superior para cada variável, que é justamente o que a gente queria fazer para aqueles intervalos de gama e beta. Ok. Então, a proposta desse LBFGSB é ser uma aproximação para o BFGS. Então, a gente foi ver se isso realmente condiz com o encontrado, né? Então, quando a gente olha o gráfico da taxa de sucesso, a gente vê que realmente, para o primeiro grupo de instâncias que deu corretamente, ele escala de boa forma, né? Ele mantém o mesmo comportamento, chegando para 100%. Claro que ele não é tão eficiente quanto o BFGS, mas a proposta dele é ser uma aproximação. Então, ok.
E para o outro grupo de instâncias, ele também não escalou tão bem, né? Manteve o mesmo comportamento ali próximo dos mesmos valores. A função objetivo também manteve o mesmo comportamento inverso da taxa de sucesso, o que é bom, né? Tendo sempre reduções marginais, mantendo o mesmo valor. E o detalhe interessante que a gente vai ver agora é em relação ao número de avaliações. Para mim parece que travou aqui. Mais alguém está me escutando aí? Ixi. Peraí, que eu estou compartilhando ainda, não sei, né? Acho que caiu. Ah, não, parou de compartilhar. Deixa eu ver aqui, peraí. Entire screen, né? Para não dar problema. Share. Vamos ver se agora volta. Parece que tá voltando. Voltou. Tá dando para ver? Tá dando. Aqui, pelo menos para mim, tá normal agora. Tá, quando o senhor quiser. Quando quiser, pode retomar. Tá, então vou retomar aqui então, né? Deixa eu ver se aqui tá certo. Tá, retomando. Então, não sei exatamente de onde eu parei, né? Mas a gente vê aqui que o número de avaliações do LBFGS foi menor, e isso faz o sentido justamente pela proposta de ser uma aproximação, né, que ele tem. Pelo menos é a hipótese que a gente tem, mas seria melhor destrinchar o algoritmo mais a fundo, mas não é a proposta do trabalho. Então, isso foi o que eu já falei para os senhores. E a última frase aqui que é interessante para a gente ver é que ele realmente se comporta como ele se propõe a fazer, né? Que é o quê? Ele ser uma aproximação do BFGS, utilizando menos memória, né? Então menos complexidade espacial e também menos complexidade computacional como um todo, porque tem menos processamento, ele faz um número de avaliações menor. Um outro teste aqui que a gente fez foi interessante. Enquanto eu estava fazendo os testes aqui para testar, né, que eu implementei de 3 formas diferentes o KOA e depois de 2 vezes o QWA, e fazendo os testes, né, que a gente vai vendo como é que funciona, eu vi que quando eu inicializava, quando eu dava aquele vetor de parâmetros inicial para o otimizador clássico para ele rodar, quando eu inicializava tudo com 1, ele dava resultados melhores ou no mínimo iguais, né? E aí eu achei estranho, né? Por que isso acontece especificamente com 1, né? Isso não acontecia com outros valores. Aí eu fui testar, né? E eu chamei essa inicialização de IUV, né? Que é a inicialização unitária de vetor, só para deixar o nome mais bonito e científico, para a gente testar assim. Então vamos analisar. Primeiro, na taxa de sucesso novamente, né? A gente vê que para o primeiro grupo que tinha ido bem, ele vai melhor ainda, né? Ele converge mais rápido para 100%. E para outro grupo de instâncias que não vai tão bem, ele tem um comportamento mais errático, mas ele também mantém o mesmo comportamento de valores, né? A mesma faixa de valores que ele continua. Novamente, a função objetiva se comporta do jeito que ela deveria, né? Convergindo mais rápido para 0, quando a taxa de sucesso é 100% e as outras se mantendo em valores semelhantes. E aí um detalhe novo aqui é que, beleza, manteve a propriedade de ser aproximadamente independente do tamanho da instância e ser linear com o número de camadas, mas a gente vê novamente aqui um número reduzido de avaliações para convergir. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né, que é o que eu já falei para os senhores, a última frase dessa pergunta que eu estou fazendo agora. Por que isso acontece, né? Aí eu fui tentar encontrar uma possível razão para isso. Aí eu lembrei da última página do artigo, eu vou chamar de sequência do artigo original, porque ele incluía alguns autores originais, quando eles fazem os testes com o processador quântico real. Eu lembrei da última página, onde eles fazem uma análise da superfície de custo percorrida pelo otimizador clássico. E aí, lendo lá, eu lembrei que é o quê? Ele não só faz essa análise de superfície de custo, como ele descobre que essa superfície ela tem uma estrutura perene. E essa estrutura é perene não só em relação ao tamanho das instâncias, como também em relação ao número de camadas, a partir da segunda camada. Então, aqui no primeiro, a gente tem uma instância de 3 qubits, em segundo lugar, uma de 4, e em terceiro lugar, uma de 5. Na parte vertical, a gente tem a variação do intervalo do parâmetro beta de 0 até 2π, e na parte do eixo x, de 0 até 2π para o parâmetro gama. Ele poderia simplesmente ter colocado só 0 a π, mas ele colocou 0 a 2π para ficar simétrico, ficar mais bonito o desenho. As áreas escuras são os valores que são melhores, ou seja, menor valor de energia da função objetivo, e as partes claras são as que têm o maior valor. E aí, observando aqui, fez todo sentido, né? Porque quando você inicializa tudo com 1, ele está próximo de valores bons. Então, o que está acontecendo? Eu estou dando um ponto inicial bom para o meu otimizador clássico.
Então é óbvio, né, agora observando assim, que ele vai ter que fazer menos avaliações até convergir, seja para o mínimo local ou para o mínimo global, e eu já estou dando um ponto de partida onde está próximo disso. Então faz diferença, faz sentido ele ter feito um menor número de avaliações, né? Um detalhe interessante de ver essa questão da superfície, de ter essa estrutura perene, é porque não deu para fazer análise das superfícies nesse caso aqui, é algo que a gente quer fazer, inclusive, para o artigo, depois que a gente quer escrever para submeter, porque a partir desse conhecimento prévio dessas superfícies de custo, se elas mantiverem essas estruturas perenes, pode ser que auxilie no desenvolvimento de heurísticas mais eficientes de inicialização de parâmetro. Ao invés de eu ter que fazer todas aquelas S vezes o tamanho de grade ao quadrado, avaliações por um ponto inicial, eu vou poder já fornecer um ponto inicial com um custo computacional muito menor. Então, diminui a complexidade do algoritmo como um todo também. Então, isso é uma observação interessante. E, por último, antes da gente entrar nas relações numéricas, né, em termos de otimização, foi comparado o KOA com a variação proposta para ser testada, que é o QWA. Então, na taxa de sucesso, a gente viu que para o primeiro grupo de instâncias ele também foi bem. Para a instância de 56.000 e 2363, ele convergiu mais rápido. E na de 1981, embora ele tenha convergido no mesmo número de camadas, ele escalou de uma forma mais eficiente, né? Ele já escala em números maiores. Então, foi interessante. O comportamento do segundo grupo continuou a mesma coisa que a gente já tinha visto, só que para a instância de 291.311 e para a instância de 319, ele foi melhor, um pouco melhor. Ele começa a perder na última instância, que é de 69.000, que é a que tem 8 qubits, né? Então foi interessante observar isso. Em relação à instância de 319, que lá naquela primeira eu comentei que ela convergiu com 60 camadas, aqui no QWA ela convergiu com 18 camadas. Então foi bem mais rápido, né? Que eu digo bem antes, no caso. O comportamento da função objetivo foi o mesmo, conforme esperado, o inverso, como a gente já citou aqui algumas vezes. O comportamento também do número de avaliações também foi independente do número de tamanho das instâncias e também foi linear com o número de camadas. Então, isso foi interessante observar também que foi mantido. Tirando essa discrepância observada aqui na instância de 319, que é de acordo com a heurística de implementação do otimizador clássico mesmo, que a gente não controla, né? Foi utilizado a classe minimize do SciPy para fazer isso. Eles também mantiveram o mesmo número de avaliações, não teve um grande custo computacional clássico, digamos assim, a mais. Então, isso é o que eu já expliquei aqui para os senhores. E para a gente analisar esses resultados agora, que foi interessante beleza, a gente viu que até o tamanho de 6 qubits ele foi melhor e começou a perder no de 8 qubits, né? Quando a gente observando isso, começou a ficar, ficou encucado na cabeça, né? Por que isso aconteceu? Então a gente já viu que uma hipótese, né, que a gente levantou é porque a gente já viu que o modelo do KOA é baseado no hipercubo, então tem um certo viés entre as soluções, digamos assim, e no QWA ele é um grafo completo. Então, algo que a gente está conjecturando é que justamente o grafo completo, por manter essa simetria e ter toda essa conexão entre os nós, permite que o algoritmo se espalhe mais rápido no grafo, chegando em soluções melhores para soluções de instâncias, né, instâncias de tamanho menor. Então, isso é uma hipótese que a gente tem, mas claro que analisar com um número de camadas bem maior, com instâncias bem maiores, seria mais interessante para ver um comportamento assintótico melhor, né, digamos assim. Só que com os recursos localmente é quase impossível de fazer. Só para ter uma noção, a instância de 8 qubits só na oitava camada demora 1h30 para rodar. Se for rodar, por assim, vai demorar 10 horas cada uma camada para cada coisa que testar. Ok, e aí um detalhe que eu achei interessante é porque eu fui procurar respostas para isso e eu vi um artigo, se eu não me engano, do meio de 2023, algo assim, que supostamente não teria nada a ver inicialmente com esse, onde o autor ele analisa o KOA, aplicado com vários operadores diferentes, né? Então não é mais o KOA, é o Quantum Alternate Optimization Algorithm, que é uma evolução do KOA. A única diferença é que você pode usar operadores diferentes agora, né? Essa seria a evolução. Então ele testa vários operadores diferentes. Um deles é o Transverse Field Mixer, que é o operador do KOA original que a gente viu, né? O Mixer, né? O admixing original. E um outro é o Grover Mixer. E por que é interessante ele testar esse Grover Mixer? Porque quando a gente olha o circuito dele para implementar ele e o circuito do QWA, eles são bem parecidos. Embora eles sejam diferentes, eles são parecidos na estrutura. E num outro artigo também de 2023, eu não lembro agora o período, se foi para o final ou para o início, eu vi que ele cita uma possível equivalência direta entre o Grover Mixer e o Quantum Alchemy gráfico completo, que é o que a gente está fazendo. Então já faz sentido a gente comparar os resultados agora para entender melhor. E o tipo de problema, né, que ele analisa, que é o MAX2-SAT e o MAX3-SAT, ainda que seja um problema diferente do nosso, né, o nosso está se aproximando do SAT, mas não é exatamente o SAT, mas esses três problemas são irrestritos.
esses 3 problemas, todas as soluções são viáveis. Então é interessante ver esse resultado. E por quê? Porque nesse artigo, quando ele compara o resultado, o Grover Mixer se comporta exatamente como o operador quantum Walk Mixer do QWA se comportou aqui. Ou seja, até instâncias de tamanho 7 qubits que ele testou lá, ele vai melhor, e a partir de instâncias de 8 qubits até 14, ele começa a perder. Então isso foi interessante também para observar. E agora para a última otimização que a gente faz da parte ideal, que são relações numéricas, né? Porque aqui a gente tentou descobrir se tinha alguma relação entre os números ou determinadas propriedades que pudessem influenciar no número de qubits que a gente tem, ou na taxa de sucesso. Eu lembro até que o professor Coada, lá na apresentação do encontro de quântica, ele tinha perguntado sobre isso, né, de possíveis relações entre os fatores para ver isso. Então, isso foi algo que a gente tentou investigar também, baseado nessa indagação. Então, o que eu peguei? Eu peguei todas as instâncias e fui variando aos poucos o número de bits, né, de bits de transporte presentes, e variando se elas tinham simetria P&Q ou não, né? Então, variando isso, a gente vai ver como que é o efeito agora na taxa de sucesso para usar. Então, eu mantive o mesmo comportamento e fui fazendo essas alterações. Nesse primeiro gráfico, a gente está vendo instâncias de 2 qubits. A primeira instância, que a gente já está familiarizado até agora, é a 1881, que não tem nenhum bit de transporte. Quando a gente bota 1 bit de transporte presente nela, ela aumenta a taxa de sucesso. Então, a gente já começa a ver um possível... Espera aí que estão ligando aqui. Então, a gente já começa a ver um possível indício de um comportamento inicial, ou seja, que o número de bits de transporte presentes aumenta a taxa de sucesso. Quando a gente passa agora para o gráfico onde tem as instâncias de 3 qubits, a que vai pior é a que não tem nenhum bit de transporte, que é 3 e 0. Que é 3 e 0. Quando você bota um bit de transporte, ele vai para o laranja, que é a que a gente já está familiarizado também, ou seja, fica melhor o resultado. E quando a gente acrescenta mais um bit de transporte, ela fica melhor ainda. Então a gente vê o comportamento que, de fato, essa presença de bit de transporte aumenta a taxa de sucesso como um todo. Quando a gente vai para as instâncias de tamanho 4 agora, eu queria ter encontrado uma instância de 4 qubits e 0 bits de transporte, assim como o 56, que a gente já está familiarizado, só que eu não encontrei, né? Isso depende do esquema de processamento que a gente está utilizando. Então, eu analisei todos os números até os primeiros 1 milhão de biprimos, mas não encontrei nenhum que se encaixasse nisso para a gente comparar. Mas mesmo assim, dá para observar o comportamento de forma bem clara, né? Então, novamente, o que tem o resultado pior é o que tem o menor número de bits de transporte, que é o 1165, que só tem 1. Quando eu aumento 1, que é o 1895, ele melhora mais ainda. Novamente, a gente vê o padrão se repetindo. Agora, em relação ao 56.000, como ele não tem nenhum bit de transporte, ele deveria ter tido o pior resultado, que é o que a gente observou no gráfico de instâncias de 3 qubits, só que ele tem um resultado muito melhor. E qual é a diferença dele para os outros? A presença de simetria P&Q. Então, a gente já começa a ver um segundo comportamento aqui, que é a presença de simetria P&Q melhora a taxa de sucesso do algoritmo. E, por último, que eu peguei as instâncias de 6 qubits, só para a gente concluir os supostos comportamentos que a gente está observando até agora. A pior, que é a que a gente já está acostumado, é a 319, que é 6 e 3. Quando eu aumento um bit de transporte, que vai para 961, que é a verde, já melhora o resultado. E a 291.000, que a gente também está já familiarizado, que deveria ser a pior, porque ela não tem nenhum bit de transporte, ela começa a ficar comparável com a 961, ela deveria ser a pior, mas não é, e ela só perde no final das camadas. Então, novamente, o que a gente tira de conclusão disso? A 291.000, ela tem simetria P&Q, então, novamente, a simetria P&Q faz diferença, e a partir de um certo número de bits de transporte, já começa a perder, né? Então, a partir de uma certa combinação ali de quantos bits de transporte estão presentes, a simetria P&Q já não é tão mais eficiente, mas se for comparar um bit de transporte com a simetria é bem mais eficiente. E o interessante da gente ter feito essa análise aqui é porque isso é uma hipótese que foi deixada pelos autores no artigo original que eles não chegaram a investigar. Então, eles citam que essas propriedades podiam fazer alguma diferença na probabilidade final, e aqui a gente confirmou que de fato fazem e em que direção elas fazem, né? Então, a parte de simetria P&Q, a gente já descreveu aqui a presença de bits de transporte, só que em relação ao número de qubits que a gente precisa para poder representar o hamiltoniano, aí a gente já não encontrou nenhuma relação numérica. Na verdade, o número de qubits dependeu exclusivamente
do esquema de pré-processamento que a gente está utilizando. Então, quanto mais robustas e quanto mais amplas forem essas regras, essas relações de pré-processamento que a gente utilizar, menor vai ser o sistema final de cláusulas, consequentemente, o menor número de variáveis e, consequentemente, de novo, o menor número de qubits para representar o hamiltoniano e o circuito quântico parametrizado. E agora que a gente já fez todas as simulações no ambiente ideal, a gente vai passar para um ambiente ruidoso, né? Porque realmente a gente vai querer simular o que é encontrado de fato nos computadores quânticos reais. Então, para isso, a gente utilizou um processador supercondutor, que são os dispositivos quânticos que são disponibilizados pela IBM, só que mais especificamente, né, a gente não usou o computador quântico real. A gente utilizou o módulo fake da IBM, onde esse módulo fake ele pega back-end, que ele tira snapshot desses computadores quânticos reais, ou seja, ele simula os modelos de ruído presentes nesses computadores quânticos reais. E por que eu não rodei no computador quântico real? Simplesmente por questão de, não vou dizer de facilidade, né, mas de realmente tornar possível fazer os experimentos, porque você tem que entrar na fila para poder implementar os jobs, mesmo que eles implementarem depois o módulo de sessions para você deixar aberto e conseguir rodar. Só que como a gente tem que rodar muitos e muitos loops, né, como a gente viu aqui no algoritmo, ficava inviável, então era melhor controlar localmente. E esse back-end que a gente utilizou é o Fake Boeblingen, onde ele simula o computador quântico real IBM Boeblingen, que já foi aposentado pela IBM, mas eu mantive ele porque, novamente, comparar bananas com bananas e maçãs com maçãs foi o que foi utilizado no artigo original, para a gente poder comparar. Esse processador supercondutor ele é formado por qubits supercondutores, né, que são qubits Transmon. Depois a gente pode discutir mais profundamente como que você parte de osciladores harmônicos quânticos e adiciona a anamonicidade, né, que é a não linearidade, para conseguir produzir esses qubits quânticos, né, supercondutores, mas não é o escopo aqui agora. As principais fontes de ruído são qubit relaxation, decoerência e acoplamento ZZ. Esse relaxamento inicial é quando a gente perde o estado de excitação do qubit, né, vai ter caindo a energia dele, e a gente também vai perdendo a relação de fase entre os qubits, então vai perdendo a informação dele. A decoerência também é essa perda de fase entre os qubits, só que causada pela interação com o ambiente. E o acoplamento ZZ é um tipo de erro coerente que é causado pelo acoplamento ZZ residual que ficam entre dois qubits quando você aplica a porta Senote, né? As portas Senote aqui, nesse tipo de processador, são de ressonância cruzada, são aplicadas com micro-ondas, e quando você aplica elas em qubits físicos que estão adjacentes, fica essa questão residual, que é um ruído altamente prejudicial, como a gente vai ver. Então, ele é formado por 20 qubits supercondutores, que é suficiente para as instâncias que a gente testou. E a primeira restrição que a gente vê nele é que ele só permite a implementação de portas single qubits e two qubits. Então, a gente vai ver que se tiver qualquer porta maior que isso, ela tem que ser decomposta para poder ser executada. Então, a biblioteca, né, ou alfabeto de portas lógicas que a gente pode utilizar nesse tipo de processador é formado pelo Clifford mais T, que são essas portas, mais a porta de Pauli XYZ, e mais as portas que chama aqui o 1, o 2 e o 3, que é a porta 1 parâmetro, 2 parâmetros e 3 parâmetros que o Qiskit permite. E por último, que é a última restrição que a gente vê, é justamente a conectividade dos qubits físicos, né, que é a topologia. Por quê? Quando a gente trabalha normalmente com os algoritmos quânticos e a gente está construindo os circuitos lógicos, a gente sempre acha que pode fazer qualquer tipo de porta entre quaisquer qubits que a gente queira. Só que isso é no mundo ideal. No mundo real, não existe conectividade em todos esses qubits, né? Então, como a gente pode ver entre os qubits físicos, de fato? Então, quando a gente vê aqui o mapa, os qubits físicos são representados pelos nós e as arestas representam os qubits físicos que são, de fato, adjacentes entre si e o sentido delas diz em qual sentido você pode aplicar as portas Senote, né? O alvo, a origem e o alvo, no caso, por exemplo, é o controle e o alvo. Nesse caso, você pode fazer em qualquer direção, mas a gente vê que nem todos estão conectados entre todos eles. E a gente vai ver que isso é um problema na parte de mapeamento do transpilador. A gente já vai chegar lá. Então, para construir os nossos circuitos lógicos, né? Primeiro, a gente constrói as partes que são iguais. A gente já viu que o estado inicial é formado por uma sobreposição uniforme entre todos os estados, isso para os dois casos. Isso a gente obtém aplicando uma porta de Hadamard em cada qubit, porque o default do Qiskit é todos os qubits serem inicializados em ket 0. Para a gente fazer, eu vou falar de forma simplificada, depois a gente pode destrinchar aqui, se os senhores quiserem, como a gente decompõe cada um desses operadores. Mas a forma do hamiltoniano de Cauchy, que é o hamiltoniano de Ising, ele é uma soma de combinações, uma combinação, vamos dizer assim, de produtos tensoriais de operadores de Pauli Z com a matriz identidade. Resumindo, como são todos diagonais e qualquer combinação entre eles assim é diagonal, a gente consegue simplificar essa exponencial de soma no produto de exponenciais.
Então, cada produto de exponencial desse separado, né, cada um desses fatores, a gente vai ter agora que decompor ele em portas lógicas quânticas que possam ser executadas no circuito. Então, a gente usa esse tipo de transformação, onde a gente vai transformar cada elemento desse numa aplicação sequencial de portas CNOT com uma rotação em torno do eixo Z. Então, aqui é um exemplo de como ficam esses operadores quando a gente aplica no circuito. Agora, para ir para a parte diferente, né, entre eles. Um é o operador Transverse Field Mixer, original do Kauai, que a gente viu. A gente viu que o hamiltoniano nada mais é do que um somatório de portas NOT. Novamente, eles comutam entre si, depois a gente pode entrar a fundo porque isso é importante, e aí a gente pode separar eles novamente num produto de exponenciais, só que cada exponencial desse separado nada mais é do que aplicar uma porta RX, uma rotação em torno do eixo X para cada qubit. Então a gente aplica isso em cada qubit. A última coisa que é diferente é justamente o operador Quantum Walk Mixer. Esse é o circuito para executar ele de forma eficiente no modelo de grafo completo. Devia ter colocado uma água aqui. Que a gente viu. E ele nada mais é do que fazer uma rotação de todo o sistema em torno de um estado, né, do CAT-PSI. E nesse caso aqui, o G, como todas as soluções são viáveis, a gente vai fazer novamente uma sobreposição de todos os estados. Já chegamos aqui no tempo, vou até dar uma acelerada. Então, aqui é um exemplo de como fica os circuitos lógicos para a gente ver no caso da instância 2363. Então, aqui as partes que são iguais são justamente que a gente já viu a aplicação do Hadamard para ter a sobreposição uniforme. A parte do operador relacionada ao problema de qualidade, a gente vê que é o mesmo, e a gente vê que a diferença se dá de fato, como deveria ser, na parte do mixer, né? A gente vê que no Kauai a gente consegue implementar com profundidade 1 de circuito, e no caso do QWA ele já fica um pouco mais complexo. E o problema que a gente já vê diferente, que é o que vai dar uma diferença grave, é justamente as portas NOT multicontroladas. Então agora não basta só a gente ter os circuitos lógicos, né? A gente tem que pegar esses circuitos lógicos e fazer uma reescrita deles, como eu falei, para que eles sejam adequados à topologia do dispositivo quântico que a gente quer rodar. A gente já tinha visto as limitações que a gente tinha, né? Não tanto de adjacência dos qubits como de portas que podem ser utilizados. Então a gente utilizou o módulo Qiskit Transpiler da IBM, o nível de otimização 1. Enfim, esse processo de transpilação tem várias etapas, tem vários tipos de otimização diferentes que você pode usar, não é o caso entrar aqui agora, mas esse nível de otimização 1 foi escolhido porque ele tenta otimizar o número de portas, né, para reduzir o número de portas e reduzir a profundidade de circuito, ao mesmo tempo que ele não utiliza de forma abusiva os recursos computacionais para poder fazer isso, né? Até porque é um algoritmo estocástico que faz isso, chamado Sager Swap. Então, por isso foi escolhido o nível de otimização 1. O layout que eu escolhi para isso foi para a instância de 2 qubits, foi o 0001. Para a instância de 3 qubits, eu acrescentei o 02. E para a de 4 qubits, acrescentei o 03. Por quê? Primeiro, para a gente manter a mesma estrutura topológica, né, não acrescentar ligações que não existiam antes, para tentar ficar uma comparação mais uniforme. E segundo, porque eles têm maiores fidelidades single qubit to qubit, ou seja, quando você vai aplicar a porta lógica quântica lá, ele realmente tem uma fidelidade maior de que ela vai ser efetivamente aplicada de forma correta. Ele tem erro de leitura mais baixo, ou seja, quando você for medir a informação que tem no qubit, a chance de você ter uma leitura errada é menor. Um detalhe também é que eles têm nível de pulso T1 e T2 maiores, né? O T1 é o tempo para você perder essa excitação do estado, também a informação, e o T2 é também para você perder essa questão de relação de fase entre eles. Como o tempo dele é maior, significa que ele demora mais tempo para perder isso. Aqui, de forma resumida para a gente falar, no circuito que a gente montou, todas as portas, no caso do KOA, que é a versão original, todas elas têm tradução direta, não precisam ser decompostas. Já no caso do QWA, a maioria tem tradução direta também, menos as portas NOT multicontroladas, como eu falei, que não ser um problema, porque elas têm que ser decompostas. Se você tiver um número de qubits de controle de até 3 ou 4, você consegue implementar logicamente com essas portas C3x e C4x que são nativas do Qiskit, e você não precisa decompor manualmente. Se for maior, você vai ter que utilizar mecanismos de decomposição até encaixar nesses. E um outro detalhe referente à não adjacência dos qubits é que para você poder executar uma operação entre 2 qubits que são adjacentes logicamente, mas não são adjacentes fisicamente, você tem que implementar uma porta swap para deixar eles adjacentes. E isso é feito também pelo algoritmo Sager Swap, na parte de roteamento dele, só que esse é um problema. Quando você fizer a transpilação, cada porta swap dessa vira 3 CNOTs. Então você já começa a inserir mais ruído também. Então aqui é um exemplo de como fica o circuito lógico para a instância de 2363,
e como a gente vai ver ele transpilado. A gente vê que as portas, como eu falei, que tinham tradução direta, elas mantêm o mesmo número de portas e a mesma profundidade, e o único detalhe que a gente vê da primeira restrição, ó, logicamente eu estou aplicando uma operação entre o qubit 0 e o qubit 2, só que eles não são adjacentes na topologia que a gente viu, então a gente tem que acrescentar uma porta swap, que são essas 3 portas CNOT. Então a gente já viu o primeiro efeito disso. Um detalhe que eu não tinha comentado, que é a profundidade, né? A profundidade do circuito aqui no escopo desse trabalho é o maior caminho que um qubit tem que executar desde a entrada do circuito até o final. Ou seja, todas as portas são aplicadas nele. Aqui eu peguei a mesma instância, só que agora com a variação testada, que é o QWA, justamente para a gente ver o efeito da transpilação na parte do operador de quantum-Walk, né, que é realmente a diferença entre eles. A gente vê que a primeira parte, que é essa aqui, é igual, e a segunda parte, que é diferente, principalmente por causa das portas NOT multicontroladas, que nesse caso são portas Toffoli simples, a gente vê que a profundidade de circuito e o número de portas aumenta brutalmente. A gente vai ver que isso faz uma diferença no resultado que a gente encontrou. Então, para a gente analisar agora essas propriedades do circuito conforme vai escalando o número de camadas, eu peguei dois exemplos, né? Lá na dissertação tem todas elas discriminadas. Primeiro, eu peguei a instância em 1981, no caso do KOA, porque é a mais simples, né? Que não vai ter tanto efeito na transpilação. E a gente vê como são só 2 qubits, eles têm adjacente entre si, não foram adicionadas portas swap e, consequentemente, não teve acréscimo de portas CNOT quando a gente fez a transpilação. E como não tem portas NOT multicontroladas, também não teve essa decomposição. Então, a gente vê que o número de portas para o circuito lógico e para a transpilação ficaram as mesmas, né? Então, o efeito de ruído que a gente vai ver são das portas já existentes, não teve um acréscimo de portas nele. E um outro exemplo que eu coloquei para a gente ver agora o efeito grave mesmo da decomposição de portas multicontroladas e dessas portas swap, foi para agora para a instância 2363, mas no caso do QWA. Então, a gente vê que vai crescendo normalmente com o número de camadas, porque a gente está duplicando, né, os operadores a cada camada. A gente, só para analisar a última camada, a gente tinha 48 portas CNOT e 16 portas multicontroladas, que eram portas Toffoli simples, e isso na tradução vira 239 portas CNOT. As portas single qubit vão de 199 para 272 e a profundidade vai de 154 para 434. Então a gente vê que o efeito de adição de portas é brutal. E a gente vai ver agora como que isso implica na taxa de sucesso. Então eu mantive essas 3 instâncias para a gente poder fazer o teste e ver o resultado, que já são o que a gente está analisando, e no ambiente ideal e no ambiente de ruído, né? Só para a gente explicitar um pouco melhor agora. A primeira simulação que a gente fez no ambiente ideal foi num modelo de, entre aspas, caixa preta, ou seja, a gente pegava as equações algébricas, né, matematicamente, inicializava na classe Quantum Circuit nativa do Qiskit e ele executava a melhor heurística para a construção do circuito. Já que, justamente pelas restrições de topologia todas que a gente já discutiu, a gente tinha que ter um controle melhor de quais portas estão sendo utilizadas. Então, primeiro eu refiz os experimentos no modelo ideal, eles se comportaram como deveriam, que é a curva azul convergindo para 100%, e na linha vermelha a gente vê o efeito do ruído. Na instância de 1981, a gente vê que a taxa de ruído reduziu um pouco, mas não foi tão gravemente afetada, justamente pelo que a gente viu, né? A transpilação não tem esse acréscimo de portas single qubit ou CNOT e nem de profundidade, mas a gente já começa a ver também embora mantenha num platô mais ou menos igual, a gente já vê um pequeno decréscimo da taxa de sucesso com o número de camadas. Já as instâncias 23, 63 e 56 e 53 foram gravemente prejudicadas na presença de ruído. Por quê? Porque a gente vê que não só você tem que adicionar, como foi discutido, portas CNOT para as operações nos qubits físicos que não são adjacentes, como você tem que decompor as portas NOT multicontroladas. Isso, como a gente viu, dá um número absurdo de portas e de profundidade, então a taxa de sucesso é gravemente prejudicada, né? E não só isso, como a gente vê que no campo ideal, conforme a gente aumenta o número de camadas, o resultado deveria ficar melhor. Só que a gente vê que não só ele não fica melhor, como ele piora, e a adição de camadas não consegue compensar o efeito de ruído gerado pelo número adicional de portas que são inseridas, né? Então isso é só o que a gente já discutiu agora. Aqui foi quando eu fiz a mesma simulação, só que com a variação agora, que é o QWA. Novamente, no ambiente ideal, ele se comportou como deveria, chegando para 100%. As diferenças de valores é porque as implementações são diferentes. Só no caso dos 56 mil, que ele ficou preso num mínimo local. Eu fiz outros testes com outros parâmetros, outras camadas, e consegui chegar a 70%, 80% de taxa de sucesso, mas isso não influi na observação que a gente faz. Então, o comportamento das instâncias é o mesmo que a gente viu antes, mostrando que ele é sensível a ruído também.
E no caso do QWA, a taxa de sucesso cai mais rápido, né, e fica com valores menores, justamente porque a gente viu que a profundidade dele de circuito é maior e ele tem maior complexidade em termos de número de portas lógicas, o que faz sentido. Né? E nesse caso aqui foi pior, porque, novamente, como eu falei, a decomposição das portas NOT multicontroladas aumentou exponencialmente esse efeito. Né? Não literalmente exponencialmente, né, mas enfim. Então, esses são os resultados que eu já comentei, né? A diferença entre eles é justamente devido aos operadores mixer que são diferentes, e a gente pode agora concluir os resultados. A gente viu que o pré-processamento de fato é altamente eficiente para reduzir o número de qubits para representar o nosso hamiltoniano e o circuito quântico parametrizado, mesmo sem saber, mesmo sem conhecimento prévio sobre os fatores, que é o que condiz com a realidade. O LBFGSB de fato foi uma boa aproximação para o BFGS, ao mesmo tempo em que ele teve uma utilização de recursos de memória menor e de processamento. A análise de superfície de custo é interessante que seja feita, né, para a gente ver se tem essas estruturas perentes para ter uma heurística de inicialização de parâmetros mais eficiente, quem sabe reduzir bastante a complexidade do algoritmo. A gente viu que a existência de simetria PIQ e de carry bit são fatores relevantes para a taxa de sucesso e eles aumentam a taxa de sucesso quando presentes. A variação que o GWA apresentou resultados melhores até o tamanho de 6 qubits, né, começa a perder com 8. Seria ideal agora que a gente consiga fazer testes com um número muito maior de camadas e com instâncias maiores, para ter um comportamento assintótico melhor, né, para comparar. A presença de ruído, de fato, afetou a taxa de sucesso nas duas variações testadas. No segundo caso, foi pior ainda. E o último detalhe é que os requisitos de circuito e as portas de profundidade, né, são proibitivos. Né? Então, no curto prazo, a gente não vê ainda uma possível saída ali para atingir uma vantagem quântica, né? Porque mesmo utilizando um número de qubits muito pequeno, a profundidade é proibitiva, né? O número de portas, então ainda tem isso. Mas é interessante a gente estudar esse tipo de problema com outras variações para tentar achar variações que sejam mais eficientes ainda para esse tipo de problema, que não é uma aplicação trivial do KWA e do QWA. Para trabalhos futuros, então, fazer um teste de outras topologias de conectividade. No mundo ideal seria o grafo completo, né, para a gente evitar essa adição de portas swap para deixar eles adjacentes. Então isso seria o ideal, já ia reduzir um pouco o ruído. Teste de outros operadores mixer e circuitos para implementá-los, né, como a gente viu, vão ter alguns que vão ser especificamente para esse problema muito mais eficientes. Analisar as superfícies de custo, como a gente já discutiu. E uma possível utilização de aprendizado de máquina. Né? Por que isso seria interessante? Porque, obviamente, eu não entendo sobre isso, né, sobre redes neurais, inteligência artificial, aprendizado de máquina, mas o que a gente está fazendo com o otimizador clássico nada mais é do que um aprendizado de máquina ali dos parâmetros de uma forma bem simplificada. Então, de repente, talvez a gente consiga utilizar isso para inicializar o circuito de uma forma mais eficiente. E, por último, eu coloquei esses módulos aqui, só para exemplificar de forma explícita o algoritmo e mostrar que se a gente melhorar qualquer uma dessas etapas, a gente melhora o algoritmo como um todo. Então, era isso, senhores. Espero que os senhores tenham gostado. Passei um pouquinho do tempo aqui, infelizmente. E agradeço a presença de todos, do professor Frank, o presidente, dos membros da banca, professora Celina, professor Coada, e de todos os demais participantes que vieram prestigiar e observar de algum modo. Então, muito obrigado. Tá, ok, obrigado, Oscar. Vou parar aqui a gravação.